Bom dia, vamos para mais um devocional nessa manhã. Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, Paulo está combatendo aqui uma heresia na igreja que dizia que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação, que alguns judeus eles queriam que aqueles que estavam se convertendo se circuncidassem para validar a sua salvação. E é mentira. Então, Paulo está rejeitando, refutando essa mentira aqui. A graça é suficiente. E no verso 4 ele vai falar que aqueles que procuram ser justificados pela lei caíram da graça. Então a graça é o favor que ninguém merece, que Jesus dá a salvação para aqueles que creem nele, né? Aqueles que olham para ele, que creem nele, que se arrependem dos pecados e que querem viver uma vida consagrada ao Senhor. Enfim, verso 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então é através do Espírito que nós aguardamos a justiça pela fé, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, verso 7. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo, como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então ele diz que nós somos chamados para a liberdade. E é essa liberdade que nós queremos viver a cada dia. Não para fazer coisas erradas, não para fazer a vontade da carne, mas para viver essa liberdade do Senhor. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, nós vamos viver essa luta até Jesus voltar ou a gente morrer, nessa luta da carne contra o Espírito. A vontade de fazer algo que é errado versus a vontade de agradar a Deus naquilo que Ele nos criou para ser, para fazer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Todo que é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Ou seja, o próprio Espírito nos guia acima do nível da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, verso 19. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui tem uma lista, né, de coisas que aqueles que vivem dessa maneira estão fora do reino de Deus. Não tem salvação, a não ser que se arrependam e se convertam ao Senhor e sejam curados. Verso 22. Mas o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus. Então, todo aquele que pertence a Cristo, ou seja, que entregou sua vida a Cristo e que é de Cristo, é Cristo quem governa a sua vida, ele tem o fruto do Espírito e ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele tem paciência, ele tem paz, ele tem amor e ele vive nesse nível aqui nessa terra. Pode passar por momentos de dificuldade, de estresse, de raiva, mas a vida dele como um todo é uma vida diferente, é uma vida de plenitude no Espírito do Senhor, porque pertence a Cristo. Verso 25: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, a vida no Espírito, se nós vivemos pelo Espírito, nós vamos andar no Espírito. E é sobre isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Andar no Espírito. Uma vida no Espírito começa pela manhã, quando nós abrimos os olhos e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos acordar e viver aquele dia, essas 24 horas ou 18 horas, tirando o tempo de sono, vivendo para cumprir um propósito, vivendo para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos destinou para fazer. O Senhor nos deu esse tempo, essa época, para poder sermos testemunhas dele, da obra dele, para que muitos possam olhar para nós e ver que existe algo diferente, que existe uma plenitude em Deus e que Deus é verdadeiro, que eles possam reconhecer Deus através das nossas atitudes. Então nós precisamos acordar de manhã e termos atitudes que revelam quem Deus é. Esse é o Evangelho. Faça isso e você vai ter prazer na sua vida. Vá para o seu trabalho, seja o melhor profissional que você puder ser. Na sua casa, o melhor marido, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha. Faça as coisas com amor e não por obrigação. Faça com zelo, faça com excelência. Reflita a glória de Deus na sua vida. E quando chegar a noite, que você for fechar os seus olhos para dormir, agradeça a Deus pelo dia. E que o Senhor te dê o descanso do justo. E comece no dia seguinte mais um dia para a glória dele. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso.